Já? Olá, pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Gente, parece que eu pisquei o olho e já chegou quarta-feira de novo. Como o tempo tá passando rápido, né? Em parte é bom, que a gente tá se reunindo todos os dias por conta do que tá acontecendo. Estamos todo mundo dentro de casa de novo. No YouTube, né? No YouTube todos os dias à noite, por volta de 8 horas. E aqui, aliás, era para ter começado às 4h16, mas na quarta-feira à tarde tem um culto que eu participo à tarde online. E hoje terminou um pouquinho mais tarde, então por isso que a gente se atrasou um pouquinho. É mais importante, né, gente? A parte espiritual da gente é muito importante. Então, para a gente estar bem, a gente tem que participar e assistir até o finalzinho. Hoje a gente está aqui porque o nosso assunto, a gente já tem algumas semanas que a gente vem falando sobre combinação de tecidos. Porque a maior parte das pessoas não teme perante as técnicas, não teme perante a costura, sabe que se praticar vai aprender, sabe que a primeira vez apanha um pouquinho, mas logo já domina, mas a escolha de cores do tecido, que é tão importante quanto a técnica, quanto o capricho, é um pouco mais difícil. E eu sempre falo que as pessoas são muito inseguras, então experimenta, vai, sabe, faz aquelas experiências de fotografar, vê se você gosta, tem que seguir o seu gosto, porque a gente tem mesmo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de tecidos outonais, esses tecidos mais, puxando mais pro country, se bem que eu, ultimamente estou bem apaixonada também por uns trabalhos de tecidos claros, e a gente também tem épocas, a gente tem fases, né? Tem fase que a gente gosta de tecido mais escuro, outras mais clarinhos e assim por diante. A gente vai mostrar agora, eu até tenho, acho que a grande maioria dos tecidos que eu tenho aqui puxam para esse lado um pouco mais escuro, alguns são mais country, alguns são mais outonais. A gente vai inclusive ver a diferença entre eles, tá? Eu vou mostrar e falar não só sobre a cor, mas também sobre a estampa. Por que foi? Porque a estampa... Tinha um mosquito aqui. A estampa tem que combinar também, tá? Vou mostrar um que é bem fácil, bem eclético, eu diria. Dá pra ver? Tá bom a posição aqui? Tem que ser mais distante. Mais distante? Mais pra você. Tá. Dá pra ver aqui? Quer que eu vá mais pra trás, Bruno? Deixa eu me empurrar a minha cadeira aqui um pouquinho mais pra trás. Só lembrando, as aulas de segunda e terça, e depois quinta, sexta e sábado no YouTube, e quarta-feira no Instagram. YouTube e quarta-feira no Instagram. Depois você dá o endereço, por favor. Olhem só, esse tecido é um tecido que foi um exemplo, olha, esse quilting é um exemplo de uma técnica. Na verdade, não é bem uma técnica, é um nome de uma atividade, se assim, talvez não atividade, eu vou achar a palavra certinha. É que tem uma coisa que é feita, não é técnica, eu vou lembrar daqui a pouco, que as pessoas fazem pegando tecidos e fazendo a colcha inteira, chama-se charme quilt. É um quilt que é feito todinho ele com tecidos diferentes. Só 2 quadradinhos ou 2 retângulos, todo ele é feito também com o mesmo corte. Ou quadrado, ou hexágono, ou triângulo, não importa, ou retângulo, sempre o mesmo corte, mas todinho com tecidos diferentes. Só 2 tecidos são iguais. Vou levantar de novo. Olhem só, pra gente procurar onde estão os iguais. Vem aqui, Bruno, pra você ver se tá certo. Bruno já vai voltar pra gente ver se a posição que eu coloquei tá certa. Então, mas eu vou mostrar, olha, é esse que tá aqui na pontinha da folha e esse que está aqui, olha. Ele é o único diferente. Quando a gente faz um trabalho como esse, principalmente se for grande, demora um tempo para as pessoas acharem e até para decorar. Então, as mães fazem para os filhos, para quando eles estiverem acamados, ficarem procurando o par e depois brincando com os amiguinhos para achar o par. Então, essa é a história desse quilt e eu escolhi tecidos completamente diferentes, não foi nem pela cor, mas foi pela estampa. Todos eles são florais. Todos eles a gente consegue encaixar no que a gente chamaria de cálico. Olha, Bruno, mostra pra mim. Tá bonito. Tá bonito? Tá. Então, todinho ele diferente. Então, combina. É lindo.
Então, quer dizer, eu posso me jogar. É claro que quando a gente fala de bolsa, por exemplo, eu até tenho uma aqui. Quando a gente... Você falou de charme, eu trouxe o charme para você mostrar. Ah, tá, obrigada. Quando a gente fala de bolsa, por exemplo, também fica bonito você fazer desse jeito. Mas às vezes você tem um projeto que requer só 3 tecidos ou só 4 tecidos. E aí você precisa, é claro, procurar uma combinação um pouco mais delicada, né? Vale a pena utilizar um tecido floral junto com listrado, junto com liso, junto com bolinha, junto com xadrez. Sempre um floral mais graúdo, um floral mais miúdo. Não posso, por exemplo... Tá ruim, Bruno? É difícil, por exemplo, ele pediu para pôr o microfone. Não é que não pode, mas eu não devo, por exemplo, misturar um floral com estrela, por exemplo, ou com bichinhos. Então, eu tenho que estar atenta também ai, que medo. Eu tenho que estar atenta também à estampa do tecido, porque a estampa também tem que combinar, tá? Então, o tecido xadrez, o tecido de bolinha, o tecido listrado, o liso, aqueles manchadinhos, os tons que são florais, mas eles são tom sobre tom ou espiral, qualquer um desses. Tom sobre tom é aquele tecido que a estampa é da mesma cor do fundo. Só às vezes um pouco mais brilhante ou um pouquinho mais claro, você só percebe quando você vê de perto. Então, que é essa estampa. Então, esse é o chamado tom-tom. Essas estampas são as estampas-chave, que combinam com tudo. Elas vão tanto com o floral, quanto com o bichinho, com tudo, porque elas são neutras. Então, elas combinam com tudo. A gente, eu nem sei porquê, talvez isso seja uma bobagem da minha parte, mas eu acho que... Não, já é uma coisa que já é mesmo clássica. Os tecidos xadrezes e listrados, eles respondem muito bem para coisas masculinas, né? O de bolinha também, depende do tamanho da bolinha, depende muito do tecido, mas tudo que é redondo é mais feminino. Não que eu não possa usar xadrez e listrado para mulher, não é isso. E até porque não tem nada a ver, gente. Hoje em dia o homem usa rosa, a menina usa azul, não tem nada a ver. Mas já é uma característica, já é uma coisa que é clássico, tá? Não é preconceito, é porque é clássico. Vou mostrar. Por quê? Porque eu achei que ia atrapalhar, que você estava pondo o microfone ali. Senão elas acessam, né? É verdade. Não, é porque... O que aconteceu no seu braço? Queimei na forma. Queimei na forma. Queimei na forma de pizza. Tá doendo? Olhem só. Não, agora já passou. Doeu no dia. Olhem só essa bolsa. Dá pra ver bem, Bruno? Dá. Eu vou mostrar outro lado brevemente. E bem de longe, porque ela já tá até meio manchadinha, de tão velhinha que é. Ficou muito tempo exposta. Tem um bordadinho aqui, gente, olha. Então, eu vou pôr mais de perto para a gente ver as estampas. Vê, Bruno, se tá bom onde eu tô colocando. Eu tenho aqui estampas que são florais, todas elas, todas mais ou menos no mesmo tom, como a gente viu, o tom de azul é bem próximo em valor tonal do verde. Não é um verde mais escuro, um azul mais claro ou vice-versa. Um azul, o outro é verde, mas os dois são na mesma tonalidade. Olhem só. Alguns deles são de coleção, da mesma coleção, mas não são coleções que são 2 coleções diferentes, tem 3 coleções aqui, mas ela conversa bem. Quando você olha de longe, ela fica tão agradável aos olhos, e quando você chega de perto, que você percebe o detalhe das estampas, as florzinhas, aí você fica, puxa, olha esse tecidinho, ai, olha esse, olha esse. Isso é uma coisa que é extremamente interessante no patchwork, sabe? Primeiro você é atraído pelo olhar, pelo visual geral. Nossa, que agradável aos olhos. E quando você se aproxima, você se apaixona pelas estampas. Uma é delicada, a outra tem uma flor mais interessante, a outra é pequenininha, às vezes engraçadinha, e isso tudo conta uma história. Você fica olhando aquilo e aquilo te atrai de uma forma até emocional. A gente tem sensações e sentimentos que despertam
com cor, todo mundo sabe, e com estampa também, com formas, né? Quem não gosta de ver uma rosa no jardim? E uma rosa cor-de-rosa dá uma sensação, a amarela da outra, a vermelha da outra, a mesma coisa é o tecido com relação à cor e com relação também às estampas. As estampas também contam uma história. É tão gostoso quando a gente vê blogs de pessoas que a pessoa conta a história, gostei desse tecido, vou fazer para determinada pessoa, porque essa pessoa gosta muito dessa estampa, essa pessoa gosta de flor, essa pessoa gosta de lírio, aquela gosta de margarida, vou fazer para ela. Então, isso tudo é coisa que também já nos ajuda, porque se você sabe que a pessoa... quem gosta de gato? Nossa, tem um monte de gente, mas eu tenho uma amiga que ela é... Aliás, eu tenho 2 amigas que são apaixonadas por gato. Toda vez que eu vejo um tecido, eu penso nela. E toda vez que eu tenho que dar um presente, eu já sei, é aquele tecidinho de gato. Então, é uma coisa também que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer o trabalho, tá? Eu vou mostrar um outro agora, esse aqui, olha. Vê se tá bom, Bruno. Tá ótimo. Tá bom? Esse também é um quilt do Quilting Box. Esse aqui é o Crazy. O Crazy, ele é uma técnica que era da época vitoriana, época da Rainha Vitória. Nessa época era tudo muito rebuscado, tudo muito brilhante, tudo muito glamouroso. Tudo era opulento. Nossa, cuidado, meu bem. Era tudo opulento e os tecidos traduziam isso, esse romance. Então, a gente coloca brilho nesse trabalho, a gente coloca as coisas que precisam ser colocadas, como, por exemplo, uma teia de aranha, às vezes com uma aranha, um leque. Dá para ver, Bruno? Um leque, um coração, um camafeu. Aqui, olha, tem uma... Dá para ver? São coisas que são pertinentes, mas os tecidos que foram escolhidos aqui, eu não tenho os tecidos da época da Rainha Vitória, mas eu procurei as estampas que eram usadas naquela época. Então, eles são tecidos, muitas vezes eram adamascados também, mas são tecidos com estampas florais, né? Aquelas coisas mais românticas, mais glamourosas, tá? Então, ele conta uma história por conta disso. Lembram que eu falei dos estilos? Esse é um estilo vitoriano, tá? Essa daqui, esses tecidos também são cálico, né? De estampinha de flor. E eu coloquei ele aqui pra gente ver, mais uma vez, aquela história da oposição. Vocês lembram que o verde estava de um lado, o vermelho estava do outro? Olha que bonito. Um valoriza o outro, né? Deixa eu olhar aqui de novo. Um valoriza o outro. O vermelho, que é a cor quente, no meio de 2 cores frias. Esse amarelo também é considerado quente, embora clarinho, tá? Faz parte daquilo que lembra o fogo. Então, um quente, um frio, um quente, um frio, um quente. Isso faz com que um tecido valorize o outro. Do que se a gente colocar 2 vermelhos, um azul e um verde, a gente vai ver a faixa do azul e o verde inteira. A gente não vai ver a separação como tem aqui. Então, além das estampas combinarem, a gente tem que combinar também a posição, tá? Aqui de novo, eu acho que eu já mostrei esse aqui, mas de novo para a gente ver que o preto é um tecido muito excelente, tá? Olha que visual. Não é bonito, Bruno? Eu mesma faço, eu mesma gosto, tá? Vou mostrar um que é completamente... Fala. Quiltingbox.com.br. Quem quiser saber as histórias, conhecer as histórias e fazer esses pequenininhos que eu mostrei, tá? Então, no Quilting Box, tá? Eu não sei se está de ponta cabeça, mas olhem só. De ponta cabeça. Tá? Assim melhora? Sim. Dá para ver? Sim. Então, olhem só, esse quilt é um quilt outonal, é óbvio. Aqui, além das estampas além das cores das estampas, né, que são as cores das folhas no outono, uma mais marrom, uma mais avermelhada, mais amarelada e verde também, a estampa também me ajudou. Primeiro porque era uma coleção, acho que não existe mais, né, Bruno? A estampa já me ajudou porque tinha os tons que eu precisava e é uma coisa que não interferiu. Vou pôr de perto para a gente ver. Dá para ver? Ela não interferiu na estampa, na história que eu queria contar, que eram folhas, né?
às vezes você procura uma estampa, por exemplo, eu adoraria ter colocado aqui só estampas já de folhas mesmo, por exemplo. Mas como o desenho é folha, também não tem tanta necessidade. Mas a gente também tem que não diria improvisar, mas lançar a mão daquilo que a gente tem. Se às vezes todos os tecidos que eu tenho não dá certo, eu vou esperar para fazer esse projeto quando eu tiver esse tecido. E vou procurar por ele, tá? Mas olhem só ao redor da folha. É um tecidinho que lembra galhos. Não lembra, Bruno? Lembra. E quando eu olho nessa estampa, que já tá bem velhinha, mas deixa eu mostrar a parte de trás aqui, olha. Dá para ver? Dá? Essa estampa, não lembra vento? Quando a gente olha... Não lembra uma ventania? Vou pôr de novo. Não lembra? Então, a estampa em si também foi feliz por conta disso. Ela me dá um visual que não é aquela coisa lisa, porque quando você olha de longe, você talvez não identifique a estampa, mas você vê que ela tem umas nuances diferentes. Mas quando você chega perto, até a gente sem querer lembra disso, né? Do redemoinho, dos ventos, das ventanias, as folhas voando, então é bastante interessante. Eu tenho um outro aqui que é só xadrez, ele tá alinhavado até hoje, gente, olha só. Só xadrez, dá pra ver, Bruno? Dá? Mais pra trás, né? Não dá pra ver. Pronto, dá pra ver? Só tecido xadrez. Então, também é uma coisa, só xadrez não, tem xadrez e listrado, tá? Com tons que são mais masculinos, eu diria, azul, laranja, também são cores mais escuras que são country, tá? E o xadrez é uma estampa que leva a gente pro country, pro estilo country, e só xadrez, e ficou lindo. Nossa, esse aqui fez um sucesso. Olha outro aqui, outonal. Dá pra ver? Mais pra trás, sempre. Pronto? Todos esses, gente, que eu tô mostrando, tem lá no meu canal do YouTube, tá? Olhem só. Qual foi a minha escolha aqui? Foram tecidos que lembram a cor do outono. Eles são mais fechados. As cores... E ele é também outonal. É um tom mais... Não é vibrante, porque o outono não tem tanta luz, mas tem aquelas cores das árvores e tal. E esses tons mais fechados já remetem a gente para aquela época, né? Para época não, para outono, para época do ano, tá certo? Para o outono. Então eu escolhi os tecidos, mas eu escolhi também a posição que ele foi disposto aqui, olha. Se a gente olhar, a gente vai ver que um valoriza o outro. Eles não estão, eu não tenho, por exemplo, deixa eu ver o que vocês estão vendo, um verde perto do outro, eu não tenho um marrom perto do outro, eles estão colocados de uma forma que um valorize o outro, tá? Esse que eu vou mostrar agora é um must, eu mesma faço e eu mesma gosto, olha isso. Mais pra trás. Dá pra ver agora? Mais pra direita. Dá pra ver? Então, Tá não. hã? Dá pra ver. Dá pra ver, né? O que eu tenho aqui? Também poderia dizer que é outono, mas eu considero ela mais uma toalha de piquenique. Por quê? Porque aqui eu tenho uma coisa que lembra mais a cozinha, talvez uma cozinha de fazenda, mas ainda assim uma cozinha. Eu tenho vermelho, que me lembra o morango, eu tenho o verde, que me lembra menta, né, hortelã, eu tenho o marrom, que me lembra canela. Então, quando eu olho aqui, é o que eu penso, gente. Eu penso numa bela torta de morango ou de maçã com canela. Vou mostrar de novo, olha só. Alguns desses tecidos já não existem mais, são de coleções muito antigas, mas vejam que eu tenho aqui bolinha, listrinha, xadrezinho. O xadrez também é bacana para coisa de cozinha, principalmente esses vermelhinhos, esses verdes. Posso pôr mais de perto? Sim. Dá para ver? Sim. E
Eu acho que ficou lindo. Toda vez que eu mostro esse trabalho, várias pessoas pedem que querem um kit igual e é difícil, gente. Eu até posso achar as mesmas cores, mas eu não acho nunca os mesmos tecidos, porque alguns não tem mais, tá? O azul e o marrom, não importa se o azul é escuro ou o azul é claro, azul e marrom é sempre clássico e às vezes ele pode até ser romântico, se eu combinar uma estampa mais romântica. Dá pra ver? Sim. O quilting é um trabalho, sim, é verdade. É um trabalho que tem o bloco de cesta, não tem aplicação, uma das partes da cesta é já o tecido cortado numa técnica que a gente chama fussy cut. É quando eu corto o tecido, eu não corto o tecido onde cair. Eu escolho a região do tecido que eu vou cortar. É o que acontece aqui na cesta, na parte de cima da cesta. Dá pra ver? Então, eu já escolhi para as rosinhas ficarem ali. E aí eu acho que ficou muito feliz. O azul e esse tom de azul, eu amo, gente, de paixão. As meninas falam que é a minha cara esse azul, de tanto que eu uso esse tom que eu gosto muito. É um azul meio esverdeado. Não é um Tiffany esse aqui, né, Bruno? Eu acho que ele tá mais pra... Esqueci o nome. Aqua. Aquela cor aqua. E... combina muito, gente. É muito bonito. O Bruno falou para eu falar do quilting. Esse é um quilting que eu fiz. Deixa eu mostrar a parte de trás. Se eu mostrar a parte de trás, acho que dá para ver melhor. Dá para ver melhor? Mais longe, mais distante. Aqui? Sim. É um quilting que eu fiz já faz muito tempo na minha long arm, mas é um trabalho que eu gosto bastante. Tem uma manga aqui atrás, que é onde a gente pendura o tecido. Olhem só, um outro que é muito country. Que tal? Como é que eu vou fazer um trabalho que tenha galinhas se eu não vou colocar um tecido de bolinha preto? Aliás, um tecido preto de bolinha, né? Tem tudo a ver. Mas eu também posso usar um xadrez. Vê se a posição tá boa aí. Esse aqui é um manchadinho, olha só. Não é tecido de galinha? Ele não é um tecido de galinha, mas... quando eu usei, é bem pertinente. Então, tudo isso conta a história. Se a gente vai usar alguma coisa que, de repente, tenha que parecer o céu, a gente tem tecido que é azul, manchadinho com branco. Então, essas coisas vão contar uma história pra gente, tá? Às vezes, a combinação não tem história nenhuma com objeto nenhum. É só uma combinação de cores. Então, se lembra, pega o tecido principal, as cores que combinam com ele. E se você tiver dificuldade na estampa, bolinha, o liso, o manchadinho, o tom-tom, o xadrez, vão bem com tudo, tá? Só presta atenção na cor, mas aí vão bem com tudo. Não é lindo, gente? Eu mesma faço, eu mesma gosto. Esse trabalho aqui é um dos que bateu o recorde à venda do projeto dele. É um painel com bolsos, é um painel para colocar na cozinha, para você colocar colher de pau, colocar, como é que fala? Caderno de receita. Hoje em dia ninguém mais usa, né? Eu uso, gente, caderno de receita. Olhem só esse trabalho, que lindo. Esse aqui não é um eu mesma faço, eu mesma gosto. Eu mesma posso ter gostado do quilting, porque na verdade isso aqui é um painel. Não existe mais, não tem mais, é muito antigo, mas é um painel que eu só fiz uma espécie de trapunto neles, olhem só. Dá pra ver? Mas eu tô mostrando por conta da cor, dá pra ver aqui na frente, por conta das cores usadas. Então, eu mostrei há pouco a bolsa que eu mostrei, o azul e o verde conversavam. É a mesma coisa aqui. Eu tenho um roxo, eu tenho um laranja, eu tenho esse outro azul que é um azul meio acinzentado. Todos eles são o mesmo tom. Porque eu posso usar um laranja mais fechado, como o do outono, por exemplo, com um verde musgo e com um roxo já bem fechadão, mas aqui são as mesmas cores, mas é alegre, olha só. É uma coisa mais alegre. E o desenho não é moderno? O desenho também é uma coisa mais moderna. Olha só a garrafa tortinha.
que não tem nem a necessidade de um lado seja igual ao outro. As meninas vão olhar essa garrafa e vão se lembrar de um trabalho que a gente fez a semana passada do curso de formação. Sim, gente, foi aqui que eu me inspirei. É lindo, não é? Olhem só. Não é uma aplicação. Não, não é uma aplicação, é um tecido, é o tecido. Inclusive o entorno dele, tá? É tudo assim. Mas olhem só a diferença. Se eu pegar um trabalho aqui que foi feito, como por exemplo, esse que tá aqui. Opa, deixa eu abaixar aqui para pegar. Não tá, Bruno? Esse, ó. Poderia dizer que são os mesmos tons, mas um pouco mais escuro, né? Ele é mais sério, ele é mais sisudo. E olha a alegria desse, a luminosidade. Não é verdade? Então, isso também ajuda. O frescor que vai te transmitir passa pela tonalidade. Se você quer uma coisa mais alegre, busque essas tonalidades. Pega o círculo cromático e olha ali aquela região que é mais alegre, que traz mais alegria, que traz mais luz, né? Que traz mais luz, tá? Vou mostrar agora um último trabalho, deixa eu ver se é o último, não, é o penúltimo. Este aqui, olha, que é todo colorido, eu acho até que eu já mostrei também, mas ele é todo colorido, dá pra ver, Bruno? Dá? Ele é todo colorido, também é uma coisa interessante e tudo combinou. Aqui também tem aquela história de um quente, um quente, um frio, tá? E o último é esse aqui, olha, que é uma colchinha do Lex. Ele tá usando, tá, gente? Peguei da caminha dele. Olhem só. O que eu tenho aqui? Eu tenho estampas, eu acho que o lado de cá tá mais, tá? Dá pra ver? E o quilting também. É, o quilting também. O que eu tenho aqui? Eu tenho estampinhas que são alegrinhas, parecem coisas de criança. Sabe quando você olha brinquedo de criança? Não tem essas cores? Esse amarelo, esse verde, esse azul, esse laranja. Eu tenho um tecidinho de gato aqui, que ele olha, toda vez que eu mostro pra ele, deixa eu procurar um lugar que tem aqui um gatinho pra gente ver. Já tá tão... Ele era bebê quando eu fiz isso. Onde dá pra ver o gatinho, Bruno? Aqui, ó. É que eu queria achar um gatinho que não fosse mostrar de ponta cabeça. Vê se tá bom, tá bom? É um tecido que é de gatinho. Ele tem umas casinhas, tem umas coisinhas bonitinhas, sabe? Acho que tem uns ratinhos pequenininhos também. Então, quando você olha... Ai, olha uma casinha, vovó. Olha um gatinho. Olha esse está dormindo. Isso, por si, já é o interesse. E aí, em volta aqui, o tecido, não sei se dá para ver. Dá para ver? O tecido é de letras. São letrinhas, tá? Então, tudo isso conta história. Aquela história de você chegar perto, não precisa ser só criança. Aquela coisa que você vai chegar perto. Quando você olha de longe, é só um tecido floral. Quando você chega perto, você vê que te lembra uma treliça, que tem uma rosa aberta, mas tem só um botãozinho. É uma coisa tão bonita. Eu me lembro sempre de uma história. Eu não sei onde eu vi essa história, gente. Acho que é num filme. Onde a menina ia escolher o papel de parede que ela ia colocar no quarto dela. E ela gostou muito de um tecido floral, muito alegre, muito bonito. Mas a mãe dela recomendou outro. Ela falou, olha, o que você acha desse aqui? Esse aqui, as flores ainda estão em botão. Então, toda vez que você olhar, você sempre vai lembrar que a primavera vai chegar e as flores vão ainda florir. E a menina se encantou com isso e o tecido era lindo também. Não era tecido, papel de parede, era lindo também. Então, essas coisas contam uma história. Se a gente tem oportunidade, se for para presentear, ou para as pessoas de casa, ou para a gente mesmo, ou para um amigo, ou mesmo para ninguém, e você quer contar uma história, pensa nas estampas. Eleja talvez uma estampa e procure as outras para compor essa história, além da cor, tá bom? É isso então, Bruno. Tem alguma pergunta? Não. Não? O que eu tinha feito... Tinha aquela pergunta sobre o trabalho da coisa que eu perguntei, eu falei pra você, né? Do quê? Aquele painel não é aplicação, é um quilting. Ah, não, é um E o quilting. tecido É um já tem tecido aquele que já desenho tinha formado aquela com as estampa, cores. é. O tecido tem a estampa, olha só. E, gente, eu vou falar uma coisa, sinceramente, para vocês. Esse tecido ficou séculos na loja. Séculos. Porque as pessoas olhavam e não tinham ideia o que fazer. É uma estampa grande. Quando eu fiz o painel e eu fiz uma almofada também, acabou.
Eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5. É uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Às vezes você olha uma coisa e não te atrai muita atenção, mas pensa no que você pode fazer com ela, porque às vezes é uma coisa exclusiva. Pensa no que você pode fazer com ela, tá? Como assim, aqui eu poderia usar ele para fazer um centro de uma colcha, por exemplo, a parte central, né, de uma colcha, mas também dá para fazer painel e almofada. E aí foi tudo rapidinho. Então é muito gostoso isso, de contar uma história, a gente se apegando pelas cores e indo por aquilo que a gente viu, que são os estilos, ou pelo círculo cromático, e aí na hora de escolher as estampas, ver uma história que a gente vai contar. Fala, Bruno. É isso então? Quê? Ah, o Bruno pediu para mostrar o charme. Olha, isso aqui é um charme. É um charme pack com tecidos de 6x6. Esse aqui é um charme pack com tecidos de 10x10, né? 10x10? 10x10. 10x10 ou 11x11? 10. Eu não me lembro. Então, 10x10 e 6x6, tá? São tecidos, são 100 tecidos. Isso é um charme pack. É um charme pack. São 25 tecidos diferentes, sendo 4 de cada um. Já vem tudo cortado, o que é bom para fazer. Ai, derrubei. E o Bruno pediu para mostrar também esses aqui, olhem. A gente tem os cálicos, olha só que lindo que ficou isso. Olha esse também, olha. Tudo a mesma estampinha, já tá prontinho. Pega esses aí para mim também, Bruno, por favor. Olha que lindo. Essa estampinha aqui também é uma estampa, olha, bem neutrinha, né? Ela é floral, mas ela é... aqui tecidos de onça, né? Não é só onça, deve ter outros bichos aqui, de pele, né? Acho que é pele que a gente fala, esqueci o termo agora. Mas acho que é pele, sim. Olha só, estampas de animais. E esse aqui, olha, tudo contando uma historinha. Olha que graça que é. Um bolinha sempre tem que ter, né? Que lindo. Essas estampas são mais infantis, Bruno? São, eu diria que juvenis, é isso que eu ia falar. Eu diria que são teen, né? São daquela fase que vai de 8 até uns 14 anos, por aí. Olha só. Tem isso também, viu, gente? A estampa... A estampa também tem isso, também estão no panoxadrez.com.br, esses kits que eu mostrei, tá? É só procurar por tecidos, né? Na seção de tecidos. Kits de tecidos. Que eu ia falar? As estampas a gente também vê por faixa etária, porque às vezes muito infantil... Menino já mais crescidinho, não quero isso, né? Não me diz nada, então tem que ver isso também. Eu vou mostrar de novo isso aqui, olha só. Eu mesma faço, eu mesma gosto, tá? Vou pôr de perto para mostrar o bordadinho. Deixa eu pôr aqui, ó. Uma pessoa que falou que parece uma aranha de verdade, mostra a aranha. Aranha, parece uma aranha de verdade. Dá para ver? Dá. Então, esse também é do Quilting Box. Lá tem a história completa do Crazy. Também tem como é que a gente faz a técnica. E também tem os tecidinhos para fazer, tá? Eu tô aqui, ó. O quiltingbox.com.br. Dá uma entradinha lá e vê lá tudo direitinho para você ver que você vai gostar. Tem umas histórias lindas, 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 como essa aqui, por exemplo, ó, que além de ser um charme quilt, ele também pode ser, eu não sei se vocês sabiam, um quilt de mendigo, porque a gente pode pedir para as pessoas, é um quilt considerado quilt de mendigo quando você pede, me dá um pedacinho desse tecido para eu pôr, pode ser até uma camisa velha, alguma coisa. Você não tem aí alguns tecidinhos, você não tem alguma coisa para eu cortar, para usar? Naquele tempo era assim, né, das roupas. Hoje em dia também pode, às vezes na turminha que você pertence, você não tem me arruma um tecidinho desse, eu tô fazendo uma coxa, eu preciso de, sei lá, quantos, 200, 300 quadradinhos diferentes. Então, quando você pede para os amigos, chama-se quilt de mendigo, não é legal? São histórias bem bacanas. quiltingbox.com.br. Fala, Bruno. É isso, então? Qual é o tema da próxima quarta? Não lembro o que era, a gente já falou?
Não lembro. Eu não lembro também. A gente vai publicar, tá? Vou publicar qual é o tema da próxima quarta, que eu já até falei pro Bruno, mas eu não consigo lembrar agora. É muita coisa na cabeça. Como ela pode ficar sabendo quando vai ter live no Instagram e bloco de sábado à noite? Tá. Heloísa, o bloco de sábado à noite é sempre aos sábados, exceção os 2 últimos sábados por contratempo que a gente teve, mas sempre aos sábados, tá? No YouTube. Os programas do YouTube, às vezes são gravados, às vezes são ao vivo, é sempre por volta das 8 horas, tá? Ai, desculpa, gente. Já tá caindo, agora já tá ficando fresquinho. E o do Instagram é toda quarta-feira, por volta das 4h30, tá? Vamos deixar por volta das 4h30 da tarde, todas as quarta-feiras, então, tá bom? E Fala. ela disse que não recebe os e-mails sobre o... Ela não recebeu os e-mails, é que os e-mails não são enviados mais, então tem que acompanhar as suas redes sociais. Ah, é verdade. Me acompanha lá no Instagram, que é @HelenaZerbinati, ou pelo YouTube também, que é o youtube.com/panoxadrez. Ou curte o canal, curte o canal, segue o canal, segue o meu perfil, por favor, ajuda bastante, né? E também eu tenho um blog lá no panoxadrez.com.br, então o blog lá também é bem legal, também tem umas coisas bem interessantes. Fala, Bruno. Elas não vão me Facebook ouvir, também, fala. Não vão me ouvir, mas você repete a pergunta. Teve uma pessoa que perguntou se dá para fazer uma colcha com charme e quantos charme precisaria. Põe. Uma colcha? Ela perguntou, só que elas não me ouvem. Então entendi. Uma pessoa perguntou, o Bruno tá me falando que uma pessoa perguntou se a gente consegue fazer uma colcha com charme. Sim, consegue, com certeza. A quantidade que você vai precisar vai depender do tamanho da colcha e do tamanho que você escolher para fazer os quadrados. Porque você pode escolher de 15 por 15, 20 por 20, por exemplo, mas existe até um trabalho que se chama, que é um FP, é um chamado um Forever Project, que na verdade não é um projeto que dura a vida inteira. Ele dura em torno de uns 3 anos, um pouco mais que isso, para você completar, que é um stamp, um stamp work com quadradinhos cortados com 4 por 4 centímetros. Já imaginou? Que loucura! Mas você consegue sim fazer com certeza o que você quiser. É muito usado esse Charme Quilt para colchas mesmo, tá? Dá para fazer manta? Dá para fazer o que você quiser. Manta, painel, esse aqui, a bolsa também, mas aqui é igual, né, Bruno? Esse aqui que é todinho diferente, tá? É isso? Sim, então com o kit dá para fazer a manta, né? Aliás, pega o de 10 por 10. Esse. Isso aí surgiu um caminho, dá para fazer um caminho de mesa que você fez. Ah, é verdade. Esse aqui tem no YouTube tem uma aula. Uma aula mostrando como fazer um caminho de mesa com ele, tá? Dá uma olhadinha lá. Foi o ano passado ainda, durante essa época, né? Durante as aulas de isolamento social. É isso então? Gente, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, não vale a pena correr risco, espera um pouquinho que a vacina tá chegando. Felipe tá bem, graças a Deus, já passou, ainda tá em isolamento, mas já tá ótimo, já tá fazendo piada, já tá brigando comigo, brigou comigo porque eu achei que ele tava fanhoso, mas tá bem, graças a Deus. Foi um susto só. Um beijinho, gente, até a próxima.